A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo para mais um vídeo de mensagens da Palavra de Deus aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar aí o seu like abençoado e se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ative as notificações de vídeo clicando aí no sininho e compartilhe as nossas mensagens para que outras pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Deus te abençoe, vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 27 até o versículo 32, disse assim a palavra de Deus. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procura estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Meus queridos irmãos, aqui nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo ensina a maneira sábia de encarar a vida. Nós sabemos que a ansiedade é pecado. Aí você pode até perguntar, mas irmão Moisés, por quê? Eu te respondo, porque Deus valoriza a vida mais que as coisas que a sustentam. Você vê isso aqui no livro, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículo 4, quando Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo também valorizando mais a vida do que as coisas que a sustentam. É óbvio, meus queridos irmãos, que nós devemos trabalhar, nós devemos buscar segurança e conforto, tanto para nós, como também para a nossa família. Mas não devemos deixar que isso se torne a nossa prioridade. Nós não devemos deixar que isso seja o nosso alvo ou motivo de nossas brigas. Quando nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor trará o auxílio na hora certa. Porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nosso Deus é o Deus de providência. Nós vemos que Deus providenciou coisas gloriosas para muitas e muitas pessoas na Bíblia Sagrada. Da mesma forma que Deus proveu coisas excelentes para os seus filhos lá no Velho Testamento, também nos dias apostólicos, Ele também, o Senhor, proverá tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, porque Ele sabe as coisas que nós precisamos. Deus sabe, e não é necessário que nós arranquemos os cabelos da nossa cabeça. Não é necessário nós ficarmos ansiosos, porque a ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado e nós não podemos ficar ansiosos. Então nós temos que esperar no Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor nosso Deus e esperar que Ele mande o necessário para que nós possamos usufruir daquilo que Ele tem para as nossas vidas. O nosso Deus, Ele é um Deus onipotente e Ele garante, meus queridos irmãos, aquilo que a nossa preocupação não pode cuidar. Deus, Ele é onipotente e Ele garante com certeza aquilo que a nossa preocupação não pode cuidar. Não adianta nós nos preocuparmos, porque a preocupação não vai trazer resultados satisfatórios para nós. Quando nós nos preocupamos, chegamos ao ponto de preocupar de tal forma que muitas das vezes perdemos o equilíbrio, perdemos o domínio de nós mesmos e começamos até a praticar coisas que Deus não se agrada, até mesmo pecar contra o nosso semelhante. Então o Senhor Deus, Ele é onipotente. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6, Paulo disse o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Veja que Paulo aqui ensina também
a maneira como nós podemos ter aquilo que nós precisamos sem andar ansioso, sem ficarmos ansiosos. Paulo disse, todas as vossas petições sejam conhecidas pela oração e pela súplica com ações de graça. Então veja só, o que são as petições? É aquilo que nós pedimos a Deus, é aquilo que nós necessitamos, é aquilo que nós precisamos. Não precisamos ficar tão preocupados ao ponto de pecar contra Deus e contra os nossos semelhantes, mas devemos colocar todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, todas as nossas preocupações diante da presença do Senhor, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Como Paulo disse, vou ler de novo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Nós não devemos nos preocupar tanto, porque nós chegaremos ao ponto de ficarmos doentes, e isso o nosso Deus não quer. É por isso que ele disse, não andeis ansiosos, e até ele chama a atenção para que nós possamos olhar para os lírios do campo, para que nós possamos entender que assim como Deus, ele cuida da erva, como ele cuida da flora e da fauna, ele cuida também de nós, que somos a coroa da sua criação. Aqui no versículo 32, 31, ele diz, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus nos tem mais amor do que a qualquer outro objeto do seu cuidado. Como nós vemos aqui no versículo 27, ele diz, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Aí nós entendemos aqui que o nosso Deus, ele tem mais amor por nós do que a qualquer outro objeto do seu cuidado. Como Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8 e o verso 32. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para você que entenda o que o nosso Deus, ele quer de nós, ou o que ele tem para nós. O versículo 32 diz, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja que Deus aqui, Paulo está dizendo aqui, que Deus não poupou o seu próprio filho e o entregou por nós, ou seja, Deus nos ama de tal maneira, de uma maneira tão excelente, que ele deu o seu próprio filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Aí Paulo disse, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, se Deus deu o seu próprio filho para morrer por nós, será que ele vai deixar de dar aquilo que nós precisamos? Claro que não, ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para que o seu santo nome seja glorificado. É necessário, queridos irmãos, que nós tenhamos o cuidado de esperar no Senhor, independente de qualquer coisa, se está faltando pão, se está faltando a roupa, se está faltando o calçado, se está faltando aquela carninha para assar na brasa, fazer um churrasco bom, excelente. Nós temos que ter o cuidado de esperar, porque Deus vai mandar. Deus vai mandar. Assim como Ele manda a chuva do céu para regar a terra e trazer o alimento para a nossa vida, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. É somente nós ter a paciência de esperar e não ficar ansioso nem preocupado demais, porque isso leva o homem à ruína. Nós sabemos que isso leva o homem à ruína. Aí Jesus disse aqui, se buscai antes o reino de Deus. Se nós priorizarmos as coisas de Deus em nossa vida, abrimos precedente para Deus nos abençoar. É necessário que você pense nisso comigo, meu irmão. Veja, se você chegar em casa e seu quarto estiver todo arrumado, cama arrumada, roupa bem lavada, passada e dobrada, todas colocadas devidamente em suas gavetas, o chão bem limpinho e encerado,
talvez até uma bela pintura, novas na parede, né? Com certeza você e eu, nós ficaríamos felizes. Perguntaria que fez e o agradeceria. Quando esta pessoa lhe pedisse alguma coisa, você prontamente o ajudaria, porque ele havia aberto um precedente em sua vida para ser ajudado por você. Assim é com Deus. Quando fazemos as coisas para o Senhor, Ele estará ansioso em poder te ajudar, em poder me ajudar. Quando você dialoga com uma pessoa, muito mesmo, horas, dias e anos até, qual será o resultado de tudo isso? Uma amizade linda e duradoura. Com Deus é assim. Quando nós oramos, conversamos com o Pai, contando nossa vida, nosso segredo, Deus cria em nós um laço de amizade e união. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, deixamos as outras coisas em segundo plano. Se fazemos isso, o Senhor cuidará de todo o restante por nós. Então é necessário, meu querido irmão, minha querida irmã, que você busque primeiro, antes de tudo, o reino de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas, mas é necessário que nós busquemos mais o reino de Deus. Porque quando nós buscamos mais o reino de Deus, todas as coisas o Senhor, Ele nos dará, ou seja, Ele proverá para que nós possamos nos banquetear na sua presença e glorificar o seu santo nome. Não fique ansioso, não fique preocupado. Não se preocupe com as coisas da vida. Apenas coloque tudo nas mãos do Senhor, como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos fazer conhecidas ao Senhor através da oração, da súplica, com ação de graça. Coloque todos os seus problemas nas mãos do Senhor, que Ele vai te abençoar, Ele vai resolver e vai trazer para você uma bênção muito excelente, que ela cobrirá tudo aquilo que você necessita para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por cada um dos nossos ouvintes e pela tua infalível palavra, que tem nos ensinado como nós podemos, meu Senhor, viver, andar diante da tua presença para nós sermos felizes aqui na terra. Que o Senhor tire toda a ansiosidade do coração de nossos irmãos. Que o Senhor tire a preocupação e que eles entendam que é necessário buscar primeiro o teu reino, para que todas as coisas que nós precisamos, o Senhor supra na nossa vida, para louvor e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um ótimo final de semana para você, em nome de Jesus. Amém.